pensativa. Bem-vinda, Júlia, Marlene, Penha também está chegando aí. Esse é o grande primeiro passo, né? Eu sei que a gente fica realmente pensativo, espero que hoje, no conteúdo de hoje, se expanda um pouco mais, né, os caminhos, para que além desse pensativo surja, né, aquele lugar que pode dar alguns passos em direção, né, a essa prosperidade que a gente fala, acompanhado desse conhecimento sistêmico, que ele dá um amparo muito profundo para que a gente se conecte com a abundância, não de um jeito mágico, né? Como às vezes a gente espera que o dinheiro chegue na nossa vida, boa noite, Penha, de um jeito mágico, que as coisas de repente mudem da noite para o dia. Porque uma vez eu escutei uma frase que para mim foi impactante, que dizia: se hoje tu recebesse a quantidade de dinheiro que tu sonha, a tua vida ficaria muito pior. Porque você não tem ainda a estrutura psicológica para estar lidando com essa quantia de dinheiro que você diz que você gostaria. Então, por isso que a teoria sistêmica, a filosofia sistêmica, ela realmente nos prepara para que a gente tenha essa estrutura, para que a gente crie essa estrutura, esse crescimento pessoal que permite que o dinheiro não só chegue na nossa vida, mas que a gente saiba fazer o fluxo do dinheiro permanecer, que a gente saiba multiplicar também esse dinheiro que chega e colocar esse dinheiro a serviço da vida. E eu quero começar, então, aqui lendo para vocês, né, um conteúdo também que é do Bert Hellinger. O Bert Hellinger tem uma trilogia que fala sobre dinheiro, sobre empresas, sobre êxito, que eu acho bem interessante para quem se interessa pelo tema também, poder aprofundar se quiser. E vou trazer um pouquinho aqui para vocês e a gente já vai começar na parte mais prática aqui das ordens da abundância e da hierarquia voltada para a parte financeira e profissional, tá? Mas o Bert Hellinger coloca assim: o dinheiro deve ser empregado a serviço da vida, pois o dinheiro é uma imagem da vida e quem diz respeito ao dinheiro diz respeito à vida. O dinheiro é sempre representado nas constelações por uma mulher. Por quê? Porque o dinheiro é fértil, dinheiro é energia e está a serviço da vida. O sucesso nos negócios e na profissão vem com a bênção da mãe. Sem isso, só há fracassos, pois o dinheiro tem a imagem da mãe. Quem rejeita a mãe permanece pobre. Mas não podemos esquecer do pai. Ele sustenta a mãe, ele ampara a mãe. A partir do respeito e do amor à mãe, o dinheiro vem abundante. A ordem da riqueza é essa: o filho vai até a mãe e se curva homenageando e aceitando a mãe, que é sustentada e amparada pelo pai, que também deve ser reverenciado pelo filho. A maioria das pessoas trabalha para ter dinheiro e, com isso, trabalham se afastando da vida. Então, a dinâmica do dinheiro jamais poderá se desdobrar em riqueza. O dinheiro nunca pode ser o objetivo da vida. Para enriquecer, o único trabalho a ser feito é mudar a postura interna. O dinheiro é adquirido através de algo que fazemos. Dinheiro vindo pelo nosso empenho nos faz feliz e serve à vida. Mas, como a vida, o dinheiro quer ser gasto a serviço da vida. O dinheiro herdado não foi por empenho ou por trabalho. Por isso acontecem as falências. É mais fácil de gastar. É um dinheiro mais fácil de gastar. O dinheiro que é ganho. A gente já ouviu falar tantas vezes, né, de pessoas que enriqueceram de repente e alguns anos depois ficaram sem nada, né? Não é muito comum a gente falar isso, porque esse é um dinheiro muito fácil de ser gasto. Não é um dinheiro que foi vindo, que chegou até a nossa vida através de um empenho, essa troca e estando a serviço da vida. Por isso, despedir-se do campo da pobreza e movimentar-se para a direção do campo da riqueza é uma conquista espiritual. Essa conquista espiritual é um crescimento pessoal. Todo crescimento pessoal é uma conquista espiritual. E esse crescimento pessoal, ele vem de nós justamente conseguirmos superar as posturas prévias que nos acompanham na vida adulta, mas que
vividas na infância. Algumas dessas posturas, como a gente já viu, a postura da salvadora, né? Ontem a gente viu um pouquinho sobre isso, a postura da salvadora. Então, essa é uma postura que vem da infância. E é justamente o desafio, para que a gente se alinhe com essa questão de uma postura adulta, de permitir que a riqueza venha e a abundância na nossa vida, de nós nos despedirmos dessa e das outras posturas que fazem parte da construção que a gente fez na infância. Na infância, a gente fez uma construção de como a gente enxerga a vida, de como a gente percebe a vida. E essa é a construção que a gente precisa aprender a modificar na vida adulta. Essa construção, via de regra, ela vem dos nossos pais. A construção que a gente faz de como vai funcionar a nossa percepção diante da vida, vem da nossa infância. E na nossa infância, via de regra, são os nossos pais que estão presentes. Quando não são os nossos pais, a gente ainda assim tem uma influência muito grande sistêmica que vem dos pais biológicos, mas aí a gente também considera as outras pessoas que fizeram parte da criação. Às vezes tem o pai e a mãe, mas teve um avô, uma avó, um tio, uma tia que também foram muito presentes na nossa criação, e esses também certamente fazem parte da construção da nossa percepção de mundo. Então, a imagem que a gente tem com relação a nós mesmos na vida adulta, quer dizer, o conceito que eu crio sobre mim mesmo na vida adulta, vem da minha infância. E esse conceito determina a forma que eu olho para o dinheiro, a forma que eu lido com o dinheiro e o quanto eu permito que o dinheiro venha até mim. Em que quantidade o dinheiro vem até mim. E também aqui, trazendo, né, essa introdução, o que o Bert Hellinger ele também nos traz? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Só para confirmar. Sim? Tá bom? Só conseguindo me escutar? Maravilha. Então, o que o Bert Hellinger ele nos traz? Que o dinheiro ele tem uma imagem feminina, que o dinheiro é fértil e que o dinheiro, especificamente, ele tem a cara da mãe. Ele tem a cara da mãe. Tem uma parte aqui que eu acho muito interessante que a gente consiga ir desmistificando algumas percepções que a gente tem, que às vezes tu escuta isso, aí parece, nossa, mas isso é utopia, porque isso na verdade não acontece. Por exemplo, quando o Bert Hellinger coloca assim, não podemos esquecer do pai, ele sustenta a mãe, ele ampara a mãe. A partir do respeito e do amor pela mãe, o dinheiro é abundante. Mas a gente também precisa estar olhando para o pai que ampara e sustenta a mãe. Nem sempre, quando a gente olha a vida que cada um tem, pode dizer, não, mas o pai não sustenta a mãe. Não, mas o meu pai não ampara a minha mãe. Não, mas a minha situação não é assim. Como eu vou olhar o pai que ampara a mãe, se sequer o meu pai esteve presente na minha infância? Como eu vou olhar o pai que ampara a mãe, se é a minha mãe que sempre tomou conta de tudo? E aí é que começa a vir as falhas de percepção, porque essa é a percepção que a gente fez da nossa criança. A nossa criança percebeu desse jeito. Mas, sistemicamente, é exatamente essa a forma que acontece. O homem e a mulher se encontram, a mulher mantém e sustenta o filho, e a figura paterna, a figura do homem, a figura masculina, sustenta e ampara essa mulher. Isso acontece independentemente se eles permaneceram juntos. Se o pai se afastou na infância, se o pai fez parte da infância, não fez parte da infância, de como cada um apresentava a devida função como pai, como mãe. Essa é uma imagem sistêmica, é uma imagem arquetípica. A mãe é sustentada e amparada pelo pai. Quando a gente assente a essa imagem dentro de nós, a gente percebe que gera uma sensação de leveza. Quando a gente assente a essa imagem, tu percebe que gera uma sensação de leveza.
Ao contrário, quando eu vou contra essa imagem, quando eu digo, não, mas comigo não é assim, quer dizer, o meu pai, por algum motivo, tem uma figura, tem uma imagem dentro de mim, que é uma imagem de fraqueza, que é uma imagem de menor, uma imagem de pequeno. Isso impacta diretamente na nossa vida profissional. Porque eu aqui simplesmente mostra, impacta por quê? Porque essa imagem que eu tenho mostra o meu bloqueio com relação à energia masculina. E aí, sistemicamente, isso pode acontecer por vários motivos. Por vários motivos. Quando a gente não consegue tomar a mãe, quando a gente não consegue chegar, se aproximar emocionalmente da mãe, também aqui podem haver várias dinâmicas sistêmicas envolvidas. Por exemplo, eu estar envolvida sem ter consciência com uma mulher que foi excluída no meu sistema, com uma ex-mulher do pai, com uma ex-mulher do avô, com uma mulher que foi excluída do meu sistema. Eu posso estar envolvida numa dinâmica de estar em sintonia com algum excluído do meu sistema, seja homem, seja mulher, com outro tipo de exclusão. Eu posso estar emaranhado com algum aborto, com algum irmão não nascido. Então, são várias as possibilidades que fazem com que eu não consiga tomar a mãe ou com que eu não consiga tomar o pai. Mas o primeiro ponto que é importante a gente ter, quando nós não estamos no nosso lugar de filhos, a gente não consegue acessar esse lugar da abundância. Quando a gente não está no nosso lugar de filhos. Por quê? O dinheiro vem até nós através do chamado bom dar. Quando a gente entra em contato com esse bom dar, a gente consegue acessar a energia do dinheiro. O dinheiro vem, o dinheiro se torna algo natural na nossa vida. E esse bom dar, ele vem, ele é alcançado através de um requisito. E esse requisito é eu saber receber. Eu primeiro ter recebido, eu primeiro ter tomado. Então, o primeiro bom dar vem do meu bom receber. Receber do pai, receber da mãe. E aí, quando a gente fala isso, também, às vezes diga, sim, receber quer dizer eu ir lá, eu reverenciar, eu me curvar diante da mãe, eu me curvar diante do pai. E não é exatamente isso. A gente, muitas vezes, ainda mais quando tem um conhecimento sistêmico, se curva, reverencia mãe, pai, 10, 1000, 2000 vezes, e ainda assim não toma o pai e não toma a mãe. Como eu sei que eu não tomei pai ou não tomei mãe? Quando ainda existe algum resquício de exigência, de lamentação, de raiva com relação a eles. Especialmente, eu diria que esses três. Quando a gente tem algum tipo de resistência, quer dizer, eu tomo meu pai, mas eu não aceito isso, 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 isso. E às vezes, aquilo que eu não aceito é algum aspecto de sofrimento que faz parte da vida deles. Às vezes, aquilo que eu não aceito é a morte de algum deles. E isso faz com que eu não consiga tomá-los de uma forma verdadeira e profunda. Então, tomar pai e tomar mãe é tomar tudo aquilo que vem deles e tudo aquilo que faz parte da realidade deles. E nós ainda assim nos mantermos no nosso lugar de filhos. Vocês podem, inclusive, fazer um teste de vocês colocarem no campo sistêmico tudo aquilo que o pai de vocês deu para vocês. Uma representação para tudo que o meu pai me deu e uma representação para você. E ali você vai constatar como você está diante de tudo o que o teu pai te deu. E logo, diante de tudo que a tua mãe te deu, uma representação para você e uma representação para tudo o que a tua mãe te deu. E ali você vai perceber que a tua postura diante disso pode ser uma postura de negação, uma postura de não querer olhar,
uma postura de raiva, uma postura de tristeza profunda. E é justamente essa emoção que é aquilo que impede você de tomar esse tudo o que vem deles. E enquanto esse tudo que vem deles não é tomado, não é que existe simplesmente como se fosse uma punição da vida com relação a você. Enquanto você não toma tudo que vem dos pais, você não se permite mais. Você não se permite, você não tem a força, você não cria dentro de você o merecimento de mais. Porque você fica vinculada com o passado. Você fica vinculado com as crenças do passado. Você fica vinculado com os destinos do passado. E você não consegue tomar para ti a tua vida. Você não consegue desenvolver internamente um estado de merecimento maior, superior para as coisas que você quer, para a vida que você quer ter, para a vida que você deseja ter. Então, esse tomar os pais, ele vem junto com essa imagem. Como eu sei que eu tomei a minha mãe, que eu tomei o meu pai? Quando eu imagino essa imagem, eu imagino a minha mãe amparada e sustentada pelo pai, e eles aqui estão grandes. Eu estou pequena e eles estão grandes. E eu, diante dessa imagem, dessa representação, sinto dentro de mim um amor muito profundo e uma gratidão muito profunda. Eu tenho uma vontade de fusionar com essa imagem e logo de me voltar para a vida, sentindo uma força enorme dentro de mim. Mas essa imagem, ela é alcançada a partir de um processo de purificação. Então, não se assustem se vocês não têm essa imagem, ou se essa imagem ainda não desce daqui, não desce, eu ainda não consigo incluir essa imagem. Porque a gente alcança essa imagem através de um processo de purificação. Todos nós temos uma série de envolvimentos sistêmicos, envolvimentos com excluídos. Geralmente nós estamos fora do nosso lugar a maior parte do tempo. A gente sai do nosso lugar. É um exercício consciente nós estarmos no nosso lugar de fixo. E muitas vezes a gente sai desse lugar sem a gente se dar conta. Quando alguma coisa na nossa vida muda, quando algum desafio acontece, a gente entra em ressonância, muitas vezes com algum excluído, a gente entra em ressonância com alguma questão do passado e a gente sai do nosso lugar. Então, é muito importante que a gente passe por um processo de purificação, para que a gente possa realmente estar no nosso lugar certo, a gente reconhecer quando a gente está no nosso lugar certo. A gente conseguir tomar tudo que vem do nosso pai, tudo que vem da nossa mãe. Então, o dinheiro vem até nós, lembrando, através do bom dar, através do bom dar. E esse bom dar, ele começa com os pais, recebendo incondicionalmente tudo aquilo que eles nos deram. Tomar a mãe é contactar com o êxito e o dinheiro. O que impede de tomar a mãe? Então, geralmente, que dinâmicas impedem de tomar a mãe? Quando a gente está envolvida com a ressonância de alguma mulher excluída do nosso sistema. Quando a gente fala de tomar a mãe, primeiro, tomar a mãe. E segundo, tomar todas as outras mulheres do sistema. A mulher, ela tem uma conexão muito profunda com o dinheiro. Às vezes a gente faz trabalhos sistêmicos com relação à mãe e deixamos outras mulheres do sistema de lado e muitas vezes criticamos fortemente outras mulheres do nosso sistema. Mas o dinheiro, ele está conectado com a energia feminina. E as mulheres do nosso sistema, primeiro a nossa mãe e logo todas as outras mulheres do nosso sistema, elas também estão envolvidas no fluxo de dinheiro da nossa vida. Às vezes eu digo, nossa, não, mas a minha mãe, nossa, eu tô aqui com a minha mãe, tá tudo ótimo, a minha mãe é grande, eu sou pequena. Olha, a mami tá dando na cara, você sabia? Não? Sim. É? Oh.
Dá oi pra titia, então. Aí chegou mais duas titia. A Maria Rita, a Fran, não estavam aí, não viram você. Agora chegou. Esse é que mandou o áudio hoje. Lá no... O Ravi, aqui, ó. Seus lindos. Ravi, eu adorei o áudio. Ele entende português? O Ravi mandou áudio pra Fran também, já, né? Beijo. Olha, deixa na mão. Ele também. Olha, deixar na mão que termina as mulheres, tá vendo? E você não vai por a mãe por favor? Não, deixou? Os intervalos. As nossas aulas sempre têm os intervalos inesperados, né? Mas vamos seguir aqui. Acho que eu parei aqui com relação às mulheres do sistema, né? Então, a gente está observando tanto a nossa mãe, que muitas vezes a gente faz trabalhos com relação à mãe, mas a gente critica a tia, a avó, a bisavó, a ex-mulher do pai, a isso aqui. E todas essas mulheres têm uma conexão muito forte com o fluxo de dinheiro também. Todas essas mulheres representam aspectos ocultos em nós. Por que isso é tão importante? Não é porque a gente tem que se transformar, nossa, na Madre Teresa de Calcutá, que ama todo mundo. Mas é porque a gente toma consciência realmente que todas essas pessoas, em especial essas que fizeram parte da nossa vida, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais conectada com o nosso sistema, representam aspectos nossos, representam aspectos que estão em nós, que podem despertar em algum momento da nossa vida, ou que podem permanecer reprimidos em momentos da nossa vida, ou quem sabe por toda a nossa vida. Mas são aspectos exclusivos. E esses aspectos exclusivos se tornam bloqueios. As irmãs, as nossas irmãs, com as irmãs das mães, nossas tias, sim, as nossas irmãs, sem dúvida. Os irmãos, eles têm um impacto muito grande na nossa vida, profissional e financeira, em especial com relação à exposição. Geralmente, quando a gente não cresce financeiramente, ou um dos aspectos de não crescer financeiramente é o medo de se expor. E esse medo de se expor, ele tem uma relação muito profunda com os irmãos, que é o medo de ser criticado, o medo de ser julgado pelos irmãos. Porque muitas vezes os pais, eles não nos julgam, né? Os pais, eles, tá bom, tá querendo ser terapeuta, deixa ela lá ser terapeuta, deixa ela lá não sei o quê, tá tudo bem. Mas os irmãos não. Os irmãos, eles veem, eles falam, eles fazem piadinha, eles começam. Então, muitas vezes, os nossos medos da crítica e do julgamento, os nossos medos da exposição estão relacionados com os nossos irmãos. E não é porque eles estão fazendo algo de errado, mas é porque nós, através deles, mostra que nós ainda não superamos esses medos, ainda não superamos crenças que vêm do nosso sistema, ainda não superamos aquelas velhas formas de encarar a profissão, de encarar o dinheiro, de permitir-se mais na vida, de elevar o nível de merecimento, porque tudo isso vai impactar algum tipo de crença no nosso sistema. Todos esses passos que a gente vai dando e que são passos que são diferentes de outros já trilhados, isso impacta diretamente no sistema de crença dessas pessoas. E a gente tem uma grande dificuldade de permitir que as pessoas sejam em relação. A gente tem um nível de exigência tão grande que a gente quer mudar e exigir que as outras pessoas mudem também. Então, aí mostra o quanto a gente precisa melhorar a nossa maturidade. Porque nós queremos melhorar, nós queremos dar outros passos, a gente quer ter uma vida diferente, mas com a condição de que essas pessoas se tornem outras também. E isso
um dos grandes passos de maturidade que a gente precisa dar na nossa vida, que é permitir que cada um seja exatamente como é e amar cada um exatamente como é. Isso, inclusive, é uma ordem da abundância, que é assentir a tudo e a todos como são. E aqui a gente vê, se assentir a tudo e a todos como são, às vezes a gente toma, sim, 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 muito fácil, como se fosse uma ordem religiosa, assentir a tudo e a todos como são. Mas na prática, a gente não faz isso. Na prática, a gente deixa de viver a nossa vida para não ir contra aquilo que as pessoas à nossa volta acreditam, ou a gente dá alguns passos na vida, mas tem dentro de uma postura de exigência de que as outras pessoas também mudem, ou de que ninguém me critique, de que ninguém me julgue e que todo mundo me apoie. Então, quer dizer, essa é uma postura de quem? Da nossa criança, né? É uma postura da nossa criança. Qual é a postura que a gente aprende a desenvolver? Não é que a gente, é assim que tem que ser. Não, a gente aprende a desenvolver uma postura adulta a partir de um processo de purificação. E esse processo de purificação faz com que a gente viva a nossa vida e permita que cada um seja exatamente como é. E se essas pessoas que também são importantes para mim, elas momentaneamente não aceitam, elas momentaneamente não apoiam, elas momentaneamente, ou mais do que isso, elas não querem que eu dê esses passos, eu respeito as reações que elas têm e escolho seguir amando essas pessoas exatamente como elas são. Então, esse é um passo de adultez que ele é muito profundo. Ele é muito profundo. A gente realmente consegue viver a nossa vida e permitir que cada um seja como é. Então, assentir a tudo e a todos como são é uma ordem da abundância. Assentir a tudo e a todos como são, especialmente as pessoas mais difíceis para nós. Especialmente as pessoas mais difíceis para nós. Especialmente aqueles que foram excluídos. Especialmente aqueles que são condenados moralmente. Especialmente essas pessoas guardam um grande fluxo de riqueza quando a gente dá um lugar no nosso coração para essas pessoas também. A gente se conecta com um fluxo muito profundo de reconciliação, porque na nossa vida todos nós estamos num movimento que ele é inerente à nossa vontade, que é um movimento de reconciliação e de compensação. Todos nós estamos na nossa vida vivendo um movimento de compensação e de reconciliação. E especialmente as pessoas que são rejeitadas do nosso sistema, que são rejeitadas do nosso ambiente, que são rejeitadas não só na nossa sociedade, mas que são rejeitadas na nossa vida. Às vezes a gente pensa em incluir no nosso coração grandes grupos rejeitados. Eu vou defender um determinado grupo. Eu vou dar um lugar do meu coração para aquele determinado grupo. Mas na rua, quando eu vejo uma pessoa naquele aspecto, assim, assim, assado, eu cruzo a rua. Eu não quero passar perto. Eu tenho medo. Eu não desejo estar perto daquela pessoa. Eu desejo que aquela pessoa não sente perto de mim. Lá quando eu vou em algum lugar. Então, esses momentos é que a gente percebe o nível de rejeição que está atuando em nós. E as pessoas que especialmente são difíceis para nós, são as pessoas que fazem com que a gente cresça pessoal e espiritualmente de uma maneira muito profunda. Essas são as pessoas que fazem com que a gente consiga criar no nosso coração processos de reconciliação muito profundos. E um processo de reconciliação significa eu conseguir unir o que antes estava separado.
Desde a física quântica, isso se chama eu unir duas polaridades. E toda vez que eu uno polaridades, eu crio uma nova possibilidade. Eu crio uma nova energia. A gente pode também chamar, eu crio um salto quântico. É por isso que, especialmente as pessoas que nos custam mais, elas são a chave de grandes saltos quânticos na nossa vida. Então, a sentir a tudo e a todos como são. Só vou pedir para quem está com os microfones abertos, por favor, vocês fechem os microfones, para que só depois na gravação é que às vezes fica uma falha. Bem-vinda, a Surya também está por aí. Estou muito feliz também. Então, tomar a mãe e todas as mulheres do sistema, né, nos conectam com o êxito e o dinheiro. Tomar o pai nos abre a força da realização profissional, tá? O que geralmente impede que a gente tome o pai? O mais comum é a lealdade que nós temos com a mãe. O mais comum é que a gente olhe para o nosso pai através dos olhos da nossa mãe. Quando eu crio uma postura de ter que defender a mãe, de tomar partido pela mãe, eu me desconecto do pai. Quando eu me torno amiga da minha mãe, escutando da minha mãe tudo aquilo que talvez ela pensasse do pai, ou ela pense do pai, todas as lamentações, todos os muitos segredos, às vezes, também que tem da mãe, isso para um filho desconecta ele do pai, desconecta esse filho do pai. Então, o que é mais comum que faz com que a gente não consiga tomar o pai é estar numa lealdade profunda com a mãe. É tomar para nós as histórias que vêm da mãe. E termos uma imagem do pai que não é uma imagem de filha, que é uma imagem onde a mãe está como intermediária. A mãe criou uma imagem, ou uma parte da imagem, e a filha criou uma parte da imagem também. Então, aqui a gente não consegue ter uma imagem do pai, uma conexão direta com o pai. Aqui mostra que antes é preciso essa filha crescer como adulta diante da mãe, para depois essa filha se conectar com o pai. É muito importante isso, tá? Desvincular a imagem, o olhar da mãe sobre a imagem do pai. Um exemplo bem prático para vocês e pessoal, que o meu pai biológico, né, ele e a minha mãe se separaram quando eu tinha 2 anos. E aí eu sempre escutei, né, da minha mãe a história de que o meu pai foi embora, de que ele foi embora e não voltou mais. Ele foi embora, ele foi viajar e de repente ele não voltou mais. E essa é a história que eu cresci escutando, né? Depois, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que tinha mais uma, 2, 3, 4 outras versões dessa história. Mas aquela principal que ficou aqui no meu inconsciente foi essa. O meu pai foi embora. E eu criei essa imagem dele durante muitos e muitos e muitos anos da minha vida, aonde o meu pai de criação havia se tornado o meu único pai e eu havia criado uma exclusão muito profunda do meu pai biológico, inclusive tirando o sobrenome dele dos meus documentos. Até que, puxa, essa constatação sistêmica, isso antes ainda da formação em constelação familiar, já tinha feito tudo isso. E aí, o que acontecia? Eu já tinha uma formação acadêmica, eu já tinha um mestrado na área, estava trabalhando nessa área, porém não conseguia me desenvolver, não conseguia me desenvolver. Eu ficava 3, 4, 5 meses e não conseguia mais ter prazer, ter força de ir trabalhar. Eu realmente não tinha o prazer, a determinação. Eu gostava quando tudo era uma novidade, passado 3, 4 meses, era um esforço para mim levantar da cama. Quer dizer, a persistência era uma coisa que eu dizia, eu não sou assim, eu não sou persistente, eu não sou uma pessoa persistente. Eu gosto das coisas novas e logo que as coisas começam e precisa persistir,
isso já não é para mim, eu já não sou assim, eu sou geminiana, e aí tem toda uma série de justificativas que a gente coloca junto com o balaio, né? E aí eu fui me deparar com a filosofia sistêmica e a primeira coisa que para mim me trouxe a constatação muito clara é o quanto eu estava afastada emocionalmente do meu pai. O quanto emocionalmente existia uma distância gigantesca. Antes era uma rejeição e logo foi todo um processo para que dessa rejeição que eu sentia fosse transformada numa aproximação emocional, uma aproximação realmente amorosa, a ponto de tomar de fato meu pai tudo aquilo que vem dele e todos os aspectos que vêm dele, porque um aspecto do meu pai que me impedia de tomá-lo era a minha percepção de ausência. Então eu dizia, já formado, né, como consteladora, eu dizia, sim, já tomei meu pai, quer dizer, já me curvei, já fui, já fiz um monte de coisa aqui com relação ao meu pai. Mas aquele aspecto de ausência ainda permanecia. Sim, eu amo muito meu pai, só ele foi ausente. Então são aquelas vírgulas que tem, aquelas vírgulas que tem na imagem que a gente tem construída com relação ao pai, que mostram que a gente ainda não tomou. E essas vírgulas são aspectos que a gente repete na nossa vida. São aspectos que eu vou repetir na minha vida, porque são questões que a vida me coloca de novo em contato para que eu aprenda a dar um lugar para isso também. A tomar esses aspectos do pai, a tomar essa ausência, essa minha percepção de ausência, tomar e agradecer esse aspecto da relação com o pai também. Então, no momento que isso começa a acontecer, no momento que isso acontece, no momento que eu tomo consciência que isso é um bloqueio para a minha vida profissional, as coisas começam a mudar. No que isso influenciava na minha vida profissional? Eu não conseguia estar disponível para as pessoas. Mesmo depois de formada como consteladora, eu não conseguia estar disponível. Quer dizer, eu não conseguia estar o quê? Presente durante muito tempo para as pessoas. Por quê? Porque dentro de mim eu tinha ainda, estava cultivando ainda um aspecto de ausência com relação a ele. E quando eu tomo isso para mim, de repente eu sinto uma disposição diferente. De repente eu tomo consciência que eu já posso dar conta do que antes parecia que não era possível. De repente eu percebo que eu consigo sim dar um passo a mais. Eu consigo sim ir atrás de outras habilidades. Eu consigo sim dar conta. Então, o pai ele está muito vinculado com esses aspectos de persistência, de força, de expansão. Eu vou procurar meios para expandir, não só para manter aquilo que eu tenho, que isso é em relação à mãe, mas para expandir. Isso vem do pai. Isso é o tomar o pai, tá? Então, tomar o pai está muito relacionado com eu aprender a purificar o meu olhar com relação àquilo que vem da mãe. As imagens que eu construí baseado no que eu escutei ou no que eu experienciei, especialmente na infância, com relação à mãe. Porque a gente cria uma imagem do pai baseado no que a gente escutou e baseado no que a gente viveu com a mãe. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante da gente ter em mente. Pai e mãe serem tomados exatamente iguais por nós enquanto filhos. Pai e mãe serem tomados exatamente iguais por nós enquanto filhos, sem nenhum tipo de preferência, sem nenhum tipo de preferência. E aqui, essa frase, às vezes, ela soa um pouco difícil, sem nenhum tipo de preferência. E é exatamente esse um detalhe muito importante que eu gosto de colocar, porque ele faz uma diferença muito grande. Mas a minha mãe cuidou de mim a vida inteira.
Meu pai nunca esteve presente. Como eu vou amar os dois sem nenhum tipo de preferência? A tua criança jamais vai conseguir fazer isso. Mas o teu adulto, sem sombra de dúvida, vai conseguir fazer isso sim. E muitas vezes a gente vê na sistêmica que uma das maiores provas de amor que alguém consegue dar é a renúncia. Diante das circunstâncias, diante de todos os envolvimentos sistêmicos que muitas vezes esse pai ou essa mãe estão emaranhados, aquilo que muitas vezes, isso a gente vê muito claro nos casos de adoções, de filhos que são deixados para serem adotados. Deixados, modo de dizer, não é deixados, é renunciados. Filhos que são renunciados para serem adotados por outros pais. Que esses pais biológicos fizeram um ato de amor extremamente profundo. Porque todo pai e toda mãe que renuncia e que se afasta de um filho, ele convive o resto da sua vida com uma culpa que é muito difícil de ser purificada. Então, é uma renúncia extremamente difícil e é uma grande prova de amor, tá? Então, geralmente, a renúncia, ela está vinculada com uma grande prova de amor. Isso é muito importante também da gente colocar, porque muitas vezes a imagem dos homens e de muitos homens está vinculada com esse aspecto de foi embora, te deixou, e isso é algo que para as mulheres está fortemente gravado. Para as mulheres, desde os primórdios da história, aonde quem saía para caça eram os homens, e essas mulheres não sabiam se esses homens iam voltar, essa sensação, esse sentimento de ser deixada para trás, de ser deixada, de ser abandonada, é algo muito forte que é passado para as mulheres de muitas e muitas e muitas e muitas gerações. Então, é muito importante a gente começar, né, a ver o quanto isso é profundo, e que não é um par de reverências que vai fazer com que a gente tome o nosso pai, com que a gente tome a nossa mãe. É literalmente um processo de purificação e de crescimento pessoal. É um grande crescimento pessoal e espiritual. O que mostra que isso é verdade são os resultados da nossa vida. Se fosse só a gente fazer um par de reverências e a gente ficar nos curvando diante dos nossos pais para a gente enriquecer, todos nós já estaríamos ricos dessa forma. Agora, por que de fato é necessário mais? Porque exige de cada um, e especialmente para cada um de uma forma muito particular, um processo de crescimento e um processo espiritual muito particular. Um esforço que é muito particular e que cada uma, de uma forma única, pode realizar. Tá bem? Tomar ambos de uma única vez permite que o êxito profissional flua com as nossas vidas. E esse êxito está unido à prosperidade econômica também. Quando a gente toma, mas eu tenho medo de alguns aspectos com relação ao meu pai, com relação à minha mãe, quando tem algo que vem do campo do pai ou que vem do campo da mãe que me impede, quer dizer, eu tomo, mas eu tomo só um pouco, isso é um reflexo direto de como a vida nos trata. Da mãe, isso é diretamente relacionado com a parte do dinheiro. Se eu tomo de uma forma mesquinha, falando de uma maneira bem prática, eu tomo pouco, eu tomo de uma forma mesquinha, eu tomo de uma forma selecionada aquilo que vem da mãe, é assim que a vida me trata. É assim que o dinheiro chega até mim, de uma forma mesquinha, de uma forma selecionada, de uma forma difícil, do mesmo jeito que eu tomo aquilo que vem do pai e a quantidade daquilo que vem do pai, é assim que o sucesso profissional acontece na minha vida. Nessa mesma proporção.
Então, é muito importante que a gente esteja atentos a isso. Isso não é uma imposição. São anos e anos e anos de observação. Observação de leis universais que estão operando. Então, não é algo que diz você tem que fazer assim, porque senão acontece aquilo. São só observações que foram sendo trazidas e confirmadas décadas e décadas e décadas e ainda seguem sendo confirmadas. Que existe essa correlação, essa projeção. A gente cria na nossa vida e tudo aquilo que a gente cria na nossa vida é com base nessa projeção. A projeção dessas imagens prévias que a gente tem. Que a gente tem com relação à nossa infância, que a gente tem com relação aos nossos pais. Tá? Então, até aqui tudo bem? Até aqui tudo certo? É um conteúdo um pouco pesado, né? Sei que às vezes é um conteúdo um pouco pesado da gente escutar, a gente se dá conta, a gente percebe que tem coisas que são difíceis. Muitas vezes a relação com os pais, elas estão envolvidas com lutos que nós ainda não nos responsabilizamos por olhar, por viver, por encerrar, porque nós ainda estamos tomados por muitas crenças também com relação à dor, com relação à tristeza, com relação ao choro, e a gente ainda não se permite transitar por alguns movimentos, mas que, às vezes, um momento, uma conversa, uma aula que gera um determinado incômodo, ela ajuda com que você dê um passinho em direção a algo que é extremamente importante. Então, essa relação com os nossos pais é uma relação que está permeada, muitas vezes, de dores, de rancores, de histórias difíceis, de memórias do passado que não foram superadas. Mas é muito importante que a gente saiba que se essas memórias elas não forem devidamente superadas, nós vamos viver a nossa vida projetando essas memórias nas nossas relações. E uma das relações que a gente projeta é nas relações profissionais. A gente projeta nas relações de casal, a gente projeta nas relações profissionais, a gente projeta na relação com o nosso próprio corpo. E tudo isso são reflexos de projeções internas. A nossa vida é um reflexo daquilo que eu tenho concebido sobre mim mesma. Tudo aquilo que eu acredito sobre mim, eu gero e crio na minha vida. E, via de regra, tudo aquilo que eu acredito sobre mim está vinculado com os meus pais. Grande parte está vinculada com os meus pais. Porque eles também estão fazendo parte de mim. Não de uma forma metafórica, simplesmente. De uma forma biológica. As memórias dos nossos pais estão em nós, gravadas biologicamente, geneticamente. Então é uma ilusão nós acharmos que será possível a gente transitar e evoluir nessa vida, desconsiderando o quanto é importante a gente aprender a desconstruir essas memórias e começar a viver a nossa vida através da nossa própria percepção, que não é excluir, que não é negar, mas é aprender a integrar tudo isso com amor. E esse é o nosso grande desafio. Bem, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Trazer alguma questão? Até agora? Vou passar então aqui um resumo do que a gente falou. A nossa abundância, ela está ligada à nossa capacidade de amar incondicionalmente e de agradecer incondicionalmente também. Amar e agradecer incondicionalmente. Isso vai se traduzir nas nossas vidas. Primeiro, pelo nosso amor e respeito à nossa mãe e a todas as mulheres do nosso sistema familiar.
logo ao nosso Pai e a todos aqueles que são difíceis para nós, a todos aqueles que são difíceis, rejeitados, prepotentes, violentos e outras pessoas que são consideradas moralmente incorretas. Forte, né? Porque o nosso impulso de rejeição, ele é muito profundo, ele é muito forte. Não é nem o nosso impulso de rejeição, é o nosso instinto de pertencimento. A gente só rejeita outros para defender um grupo. E no momento que eu me abro para tomar no meu coração aqueles que as pessoas que eu amo rejeitam, isso significa eu correr o risco de ser rejeitado. E esse medo é um dos maiores medos da humanidade. O medo da rejeição é um dos maiores medos da humanidade. E por isso, um dos grandes passos de crescimento espiritual que nós temos para dar na nossa vida. Superarmos o medo da rejeição. Dando um lugar no nosso coração para todas essas pessoas, amar e agradecer incondicionalmente. Num primeiro momento, ainda que a gente não compreenda, porque no começo a gente não vai compreender. É caminhando esse caminho que a compreensão se amplifica. Caminhando e transitando por esse caminho, que eu chamo, desde uma linguagem que vem da própria Brigitte Chapetier-Delibes, que é um caminho de purificação. Quando a gente está transitando por esse caminho de purificação, é que a compreensão vem. A compreensão desse incluir essas pessoas difíceis, rejeitadas, a compreensão vem no momento que a gente transita, mas no começo, muitas vezes, é eu me render àquilo que eu não consigo compreender e confiar dar esses passos. Confiar dar esses passos. O que antes eu rejeitava, eu volto atrás, percebo que emoção essa pessoa me desperta, eu tomar a consciência de que essa pessoa só está na minha vida com o objetivo de me ajudar no meu processo de crescimento pessoal e espiritual, manifestando emoções que estão reprimidas em mim. Eu, então, incluo e integro essa emoção desperta por essa pessoa e logo dou um lugar a ela e agradeço essa pessoa por ela ser quem ela é. Esse processo, nossa, ele é um processo de purificação extremamente profundo. Extremamente profundo. E aí, de repente, um cliente te liga, te procura. De repente, os clientes que não davam mais retorno dão. Por quê? Porque aquela pessoa ou aquelas pessoas do teu meio que você estava rejeitando, ela também tinha no campo dela aspectos que estavam relacionados também com os teus clientes também. No momento que você bloqueia essa pessoa, você cria dentro de ti o quê? Um juízo de valor. E esse juízo de valor te afasta de um determinado grupo, que também é um grupo de possíveis clientes. Então, é muito comum que quando a gente começa a aplicar essa lei na nossa vida de uma forma prática, a gente se conecte com um grupo de clientes maiores chegando até nós. E a gente percebe que quem bloqueia esses clientes de chegarem são nós mesmos. Somos nós mesmos.
que fazemos isso? Através dos nossos processos de julgamento. E aí, a falta de clientes e a falta de dinheiro desperta o que em cada um? O que cada um precisa trabalhar. Justamente e exatamente o que cada um precisa trabalhar. E aí, o que o Bert Hellinger aqui traz, de uma forma muito assertiva, um atalho maravilhoso, que é o dinheiro reflete a forma que eu trato a minha mãe. O dinheiro na minha vida reflete a forma que eu trato na minha mãe. Aspectos que eu rejeito na minha mãe estão relacionados com aspectos do fluxo de dinheiro que eu deixo de permitir que chegue até mim. Esse é um grande atalho, né? E claro que é desafiador. Mas a gente está aqui na vida por acaso? A gente está aqui na vida por acaso? Ou a gente está aqui justamente para a gente crescer e se desenvolver? Então, aqui, aonde cada uma está exatamente nesse instante, é o lugar perfeito, a hora perfeita, no ambiente perfeito, para trabalhar as principais questões relacionadas da vida de vocês. As principais questões da vida de vocês estão acontecendo aqui e agora, na vida de cada um. E cada uma pode observar os seus próprios processos. Eu estou no meu lugar de filha, o que eu tenho dentro de mim como mas, como todavia, como porém, com relação à mãe, com relação ao pai. Eu amo a minha mãe, mas ela é muito grudenta, invasiva. Eu amo a minha mãe, mas eu sinto muita saudade dela, porque ela morreu. Eu amo meu pai, mas ele foi ausente, tive pouco contato, ou quem sabe não conheço. Eu amo meu pai, mas eu não consigo pensar nele de tanta saudade que eu tenho quando eu lembro dele e ele morreu. Então, esses aspectos, esses mas que a gente tem em relação à mãe, em relação ao pai, geram um distanciamento da imagem dele com nós. Consegue perceber? E esse distanciamento aqui, emocional, faz com que a gente se desconecte dessa força, essa força que o Bert Hellinger observa. Quando a gente faz esse processo com relação à mãe, com relação ao pai, a gente se conecta com uma força divina, uma força de vida que é extremamente profunda. Mas não é porque a gente vai glorificar a imagem da mãe e a imagem do pai, mas é porque para a gente ter essa proximidade pessoal, isso exige de nós um esforço. Exige de nós um esforço, exige de nós que a gente tenha humildade, exige de nós que a gente renuncie muitas exigências, exige de nós que a gente aprenda a transitar um luto, exige de nós um crescimento muito profundo, um crescimento interno muito profundo. E isso vem na nossa vida como uma recompensa financeira, profissional, um crescimento, uma resiliência, uma resistência, uma capacidade maior de dar conta, um desejo maior de viver. Então, a hierarquia, ela também é uma lei que ela nos conecta demais com a força para estar na vida, com a força para não só sobreviver, mas para a gente viver a vida que a gente deseja. Então, ela nos dá uma conexão de força extremamente profunda. E a sistêmica também, ela observa
algo bem interessante que também nas relações de casal há um crescimento financeiro quando a mulher respeita o homem. Existe uma força e um crescimento financeiro muito grande na relação de casal quando a mulher respeita o homem. E para quem é mulher, nesse caso, por acaso, esse grupo, até esse momento, está aqui composto só por mulheres, quem está numa relação sabe o desafio disso. Desse respeito. O quanto internamente existe de críticas, de exigências que ficam atuando na relação. E por que fica atuando na relação? Porque nós não tomamos os nossos pais. Então, a gente exige do nosso companheiro, da nossa companheira, aquilo que não cabe a ele. A gente olha e percebe o nosso companheiro e a nossa companheira a partir de uma percepção de falta. E essa percepção de falta não tem relação com esse companheiro, com essa companheira. Tem relação com uma percepção interna que eu tenho construída previamente com relação aos meus pais. Por isso que aqui coloca, quando eu tomo tudo da minha mãe, quando eu tomo tudo do meu pai, todos esses aspectos, se cria naturalmente um movimento onde eu preciso devolver. Mas eu não posso devolver para os pais. Quem quer devolver para os pais está fora do seu lugar. Eu devolvo para o esposo, para a esposa, ou para a profissão e para as gerações seguintes. Aí eu entro nesse fluxo. Aí eu entro nesse fluxo. E eu trago isso tudo aqui para vocês. Bom, quero deixar aqui para perguntas. Digam, falem comigo um pouco. Falem um pouco, dúvidas, perguntas. Se vocês tiverem algum insight, se vocês se deram conta de alguma coisa, se está sendo muito desafiador, se vocês precisam de uma luz aí especial, fiquem à vontade. Quem quer colocar, quem se sentir à vontade. De repente, se tem alguma pergunta escrita. Morgana, algum exercício que a gente possa fazer para isto? Muitos exercícios. Um exercício é muito pouco, Maria. Muitos exercícios. A relação filho e mãe. Deixa eu só responder aqui. Maria, tem muitos exercícios, tem muitos movimentos para a gente fazer. Com relação à mãe, com relação ao pai, aqui uma sugestão que eu deixei para vocês é você colocar uma representação no canto para tudo o que o teu pai te deu e tudo que a tua mãe te deu. E você aqui você se colocar no teu lugar, né? Todo mundo aqui pode fazer esse exercício. E aí você vai ter uma primeira percepção de como que você está diante desse tudo que vem do pai e da mãe. Desse tudo que vem do pai e da mãe. Sabendo que a postura correta, sistêmica em relação a isso, é primeiro a gente ter profundo respeito. Mas que isso não seja forçado. Que isso não seja forçado, é só para vocês terem uma métrica. Porque às vezes, quando tem o campo do pai ou o campo da mãe, uma dinâmica que eu estou emaranhada, que eu estou envolvida, eu tenho o desejo de ir para aquele campo, mas não para receber, e sim para me entregar para aquela dinâmica. Então, às vezes, eu tenho um impulso de morte
um impulso de morte por estar em lealdade com um excluído que vem do sistema da mãe ou vários, ou um excluído que vem do sistema do pai ou vários. E quando eu volto a esse campo, eu tenho desejo de me aproximar. Eu sinto uma facilidade de ir para esse campo. Mas essa facilidade não é o tomar desde um lugar adulto. Essa facilidade indica que eu estou em ressonância com esse campo e eu tenho facilidade de ir para lá. Então, a postura sistêmica que está conectada com o nosso eu adulto, o nosso eu quântico, é, primeiramente, eu sentir se existe uma atração muito forte, se existe um medo, se existe um tremor, se existe uma dor, se existe uma tristeza. Eu só perceber no meu lugar. E logo eu me colocar com um profundo respeito diante desses casos. Então, eu realmente deixar que essas emoções transitem dentro, me permeiem. Eu deixo que o meu corpo seja um veículo pelo qual essas emoções elas podem ser transmutadas. Eu me curvo diante desses campos com um profundo respeito. E logo eu me viro de costas, coloco uma representação para a vida e olhando para a vida, eu posso dar alguns passos para trás para eu sentir essa força. Aí eu sinto essa força. Tá? Então esse é um exercício bem bacana que vocês podem fazer, bem profundo também. E tem uma série de outros exercícios. Deixa eu responder aqui a Elaine, que traz aqui também. Quando um filho se afasta da mãe, e existe algum tipo de repulsa, tem a ver com algo sistêmico, como se curar diante disso? Quando um filho se afasta da mãe. Sim. A gente pode olhar do ponto de vista da mãe e a gente pode olhar do ponto de vista do filho, né? Mas os filhos se afastarem dos pais é um movimento natural. Os filhos se afastarem dos pais é um movimento natural. Os filhos são adultos, é importante que esses filhos se afastem dos pais. O que, do ponto de vista da mãe, é importante observar é como a mãe recebe isso. Ok, tem 14 anos, isso. E antes dele teve um aborto, ok. Então, aí a gente já tem várias informações. Pode ser com relação a algum tipo. Bom, os filhos, eles sentem um amor extremamente profundo pelo pai e pela mãe, tá? Isso é algo muito importante de ter em mente. Não importa a reação de um filho. Ele ama extremamente, no fundo do seu coração, ele ama essa mãe e ele ama esse pai. Esse é o primeiro ponto. Pode ser que esse filho esteja representando algum excluído do sistema. Pode ser que este filho esteja buscando algum tipo de justiça por uma exclusão que a mãe pode ter feito de uma maneira inconsciente, quem sabe por esse primeiro aborto. Não tem como dar certeza, são só possibilidades, tá? Porque aqui o campo sistêmico aqui pode realmente abrir e nos mostrar. E pode ser que a mãe colocasse neste filho, de uma maneira inconsciente, algum tipo de responsabilidade que não pertence a esse filho. Pode ser que essa mãe rejeitasse o pai desse filho.
E por isso, este filho, ao ver a mãe, sente essa rejeição nele mesmo. Porque ele é o pai também. A constelação revelaria isso? Sim. A constelação, ela permite que a gente verifique isso. Porque na constelação, a gente tem a possibilidade de abrir um campo sistêmico. E a partir desse campo sistêmico aberto, aí sim a gente consegue ver quais são as vinculações. Mas o que é importante ter em mente, Laine, é que sempre existe um amor profundo por trás dessa dinâmica. Todo filho que rejeita uma mãe se castiga. Todo o filho que rejeita uma mãe se castiga. Então, esse filho faz um ato de afastamento com uma dor profunda no coração. Ele ama profundamente essa mãe. Ele ama profundamente a sua mãe. Se castiga de diferentes formas. Uma delas é não se permitindo prosperar. Uma delas é não se permitindo, às vezes, ter amigos. Uma delas é não se permitindo fazer parte de grupos. É não se permitindo ter um lugar na sociedade. Qual posição tomar diante disso? Eu diria, uma constelação pode ajudar. Uma constelação pode ajudar. Porque é importante que o profissional veja realmente em profundidade qual é a postura, qual é a dinâmica e qual é a postura de cada um. Para poder realmente auxiliar de uma forma verdadeira. Porque enquanto a dinâmica que está no meio disso ela persistir, é mais difícil de conseguir encontrar e ver uma solução. Porque essa mãe ama esse filho e esse filho ama essa mãe e tem alguma coisa no meio. Não, a mãe pode fazer. O filho tem 14 anos. A mãe pode e tem todo o direito de fazer a constelação por um filho menor. Sim, a mãe pode fazer essa constelação. Tá? Aí se torna possível verificar a dinâmica, aí se torna possível verificar a postura, e aí sim conduzir, né? Mostrar, além daquilo que o próprio campo mostra, orientar com relação à postura mais assertiva. Sim, sim, pode fazer sim, sabe? Sim. Como mãe, essa mãe tem essa autorização, sem sombra de dúvida. Sem nenhum tipo de medo em relação a isso. Tá? É um ato de amor profundo dessa mãe. A constelação, ela é uma ferramenta de reconciliação. Ela é uma ferramenta a serviço da vida e ela é uma ferramenta de reconexão com o amor. Então, sem sombra de dúvida, a mãe pode fazer esse movimento. Tá? E aí, para ter mais certeza, eu indicaria isso. Quando o filho se suicida, aí a gente entra em contato com um outro tema, Fran, que o suicídio ele está relacionado com, ele não está relacionado com os vivos. O suicídio ele é uma dinâmica que está relacionada com os mortos. Só vou responder aqui a Fran e já volto para a pergunta, então, o suicídio, a gente verifica que muitas vezes ele está no destino. O suicídio, ele está no destino da pessoa. E essa pessoa que tem o suicídio no destino, ela segue alguém na morte. Então, acontece algo na vida dessa pessoa e muitas vezes a gente pensa que esse suicídio está relacionado com uma circunstância do presente ou com pessoas do presente.
e não se consegue respeitar o destino dessa pessoa. Mas na perspectiva da sistêmica, é visto e revisto várias vezes de que o suicídio é uma dinâmica que está conectada com o campo de morte, previamente conectado com o campo de morte. O suicida segue alguém na morte. Segue alguém na morte. Não tem relação com os vivos. Não tem relação com a circunstância da vida dessa pessoa. Tem relação com uma dinâmica sistêmica que algumas vezes se consegue reverter essa dinâmica quando o suicídio não é do destino. Quando o suicídio está no destino, geralmente não se consegue reverter. Quando o suicídio está no destino? Naqueles casos que essa pessoa não avisa nada, não avisa ninguém, simplesmente encontra essa pessoa morta. Não tem o que fazer, é o suicídio no destino, uma pessoa que segue alguém na morte. E quando o suicídio não está no destino, geralmente essa pessoa ela entra em contato com o campo de morte, entra em contato com o campo de morte com uma atração muito profunda, mas ela fala, ela avisa, ela pede de alguma maneira ajuda, ela mostra que ela está ali. Então, ali, muitas vezes o suicídio não está no destino. E aí, algumas vezes a gente consegue, sim, reverter alguns quadros, desde a própria sistêmica, né? Que a gente vê que são pessoas que estão muito fortemente vinculadas com outras que já morreram, tá? Mas, sobretudo, o que no suicídio é importante? Respeitar o destino do suicídio. Respeitar o destino do suicida, porque é muito comum que os suicidas se tornem excluídos do sistema. Por uma questão de medo, por uma questão de revolta, por uma questão de não aceitação, por uma questão de dor. Muitas vezes os suicidas eles se tornam excluídos do sistema. Então, uma pessoa do sistema que pode olhar com amor para esse suicida, se curvar diante do destino desse suicida e tudo aquilo que esse destino abarca, é suficiente para que se reconcilie questões muito profundas desse sistema. Deixa eu responder aqui sobre o toque. Ele está carregando isso de alguém? Sim. O toque é uma dinâmica sistêmica, tá? O toque é uma dinâmica sistêmica, sim. Tu sabe me dizer que toque é? Que toque é com relação ao quê? Mas o toque, ele já é um indicador de dinâmica sistêmica, sim, tá? De questões relacionadas com o passado. Não sei, esperar um pouquinho, ver se a Elaine coloca. Mas, sim, Elaine, pisa em determinados lugares. Uhum, sim, 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 sim. Sim, o toque ele é uma dinâmica sistêmica. Ele geralmente está relacionado com uma compensação de uma tragédia que aconteceu no passado. O toque é uma dinâmica sistêmica de compensação. A pessoa se torna obsessiva em alguma determinada questão que está relacionada com algo do passado que teve algum envolvimento com uma tragédia. Sim, minha querida. Tá? Então, acredito que uma constelação ajuda bastante, tá? Nesse caso, com o filho. Uhum. Aí o campo nos mostra, mas você já traz um indicador de tragédia. Sim. Já mostra que no sistema tem, né, tem tragédia, sim. Ela coloca que o avô morreu de acidente, né? Então, é diretamente com essa dinâmica,
A gente não tem como te responder, não tenho, né, não ousaria te responder assim de uma forma leviana. É bem importante observar isso de uma maneira fenomenológica, amorosa e guiada desde uma outra dimensão, tá? Sim, eu faço, você pode fazer contato comigo se você quiser. Amanhã no meu número particular eu te passo todas as informações lá, tá bem? Minhas queridas, acerca do tema de hoje, o que fica, o quanto a hierarquia ela se faz presente na nossa vida, na nossa profissão, e o quanto ela é um pilar para o nosso desenvolvimento profissional e financeiro. Também a gente falou hoje, peraí, deixa eu ver aqui, fiquei bastante curiosa sobre que é FIV. Outro dia eu assistindo o Fantástico, tive transtorno dissociativo de identidade. Uma pessoa que ela, em determinados momentos, ela se torna, ela tem várias identidades. Em um determinado momento ela é a Maria, daqui a pouco ela é o João, né? Então, assim, ela tem as personalidades e ela age com essas personalidades. Sim, sim. Fran, eu te respondo essa pergunta no privado, pode ser? Que daí não foge aqui do nosso tema, mas eu te respondo ela no privado, tá? Tanto essa pergunta como os transtornos de bipolaridade, então tudo isso é sistêmico, né? A gente já verifica nos campos que isso está relacionado com questões sistêmicas, né? Praticamente, olha, os desafios da nossa vida, eles são sistêmicos. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida está relacionado com uma projeção. E essa projeção vem de uma percepção que a gente tem. E a percepção que a gente tem vem do nosso sistema. Vem da nossa família, vem dos nossos pais, vem do nosso sistema. Então, todas essas dinâmicas, elas são sistêmicas, sim, tá? Mas eu te respondo aquilo que eu tenho especialmente sobre bipolaridade, tá? Se mais alguém tiver interesse, só me dá um toquezinho que eu mando também, tá? Só pra gente não Obrigada. perder de hoje. E aí, voltando aqui, eu quero trazer aqui para vocês, para a gente fechar, né, essa questão da hierarquia, sobretudo essa questão do dinheiro e da profissão, como a sistêmica ela tem um olhar profundo sobre isso. Então, o dinheiro vem da mãe. Uhum. Na mãe, durante os primeiros 9 meses de vida, nós conhecemos uma abundância plena. E por isso, ao tomar conscientemente a nossa mãe, a nossa vida volta a fluir de acordo com essa abundância. A gente já tem essa memória. A gente já tem essa memória. A gente só precisa reativar essa memória ao tomar a nossa mãe de forma consciente desde o nosso lugar adulto, mas como filhos. Mas como filhos. E aqui eu quero deixar uma dica para vocês. Constelador e consteladora não toma mãe. Tá? Constelador e consteladora não tomam mãe e não tomam pai. Por quê? Me explica isso. Porque a gente tenta tomar pai e mãe desde uma postura que não é a postura de filhos. Tentamos tomar pai e mãe desde uma postura de consteladores. E desde a postura consteladora, a gente não toma. Porque a gente vem com um discurso, a gente vem com conhecimento, a gente vem. Sei que é meio complexo mesmo, vou explicar. A gente já vem com um corpo de conhecimento de aquilo que eu tenho que fazer. Aquilo que eu tenho que fazer. Então, veja só um exemplo prático. Quando eu fiquei sabendo que tinha toda essa questão como profissional, eu queria tanto me desenvolver no profissional, e ainda tinha a possibilidade de reencontrar o meu pai, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o meu pai. 30 anos depois, sabia onde meu pai morava, e fui até ele
para me encontrar com ele. Quem em mim fez esse movimento? Quem em mim fez esse movimento? A consteladora. Pois a consteladora chegou lá, encontrou o pai, como se não tivesse passado 30 anos, abraçou o pai, teve um final de semana amistoso, como se fosse um encontro, um reencontro, assim, estilo Luciano Huck. Voltei. Adiantou alguma coisa? Alguma coisa eu acredito que adiantou. Mas foi muito diferente de quando eu tirei a carapuça da consteladora e me coloquei no lugar de filha. Porque no lugar de filha é que eu senti a raiva, a revolta, a dor, que fazia parte desse tomar também. E a consteladora não quer sentir isso. A consteladora já quer aplicar tudo o que sabe, ir na frente do pai, se curvar, ir na frente da mãe, se curvar e receber todos os benefícios que vêm desse momento. Por isso que esse detalhe é extremamente importante. Para tomar mãe, para tomar pai, é desde o lugar de filho, de filha, não é desde o lugar de constelador. A gente deixa de lado essa identidade da consteladora, que, mas eu já tenho esse conhecimento. E justamente por isso que você não consegue tomar sua mãe e tomar seu pai. Porque você não se permite viver o que precisa ser vivido emocionalmente nessa relação. Então, essa proximidade emocional, ela vai encontrar dores, ela vai encontrar revoltas, ela vai encontrar raiva. E isso está na memória aqui do meu corpo, mas quando eu me coloco no meu lugar de filha. Então, desde esse lugar de filha, eu fui processando essas emoções que estavam aqui. Aí eu consegui ir processando essas emoções que estavam aqui. E no momento que eu fui processando essas emoções, eu senti essa proximidade aqui, de coração mesmo, do meu pai. Porque a gente não toma pai e mãe desde a mente. Essa é a explicação mais simples. A gente toma pai e mãe no coração. E desde o coração. E aqui no coração, uma série de emoções que é importante a gente reconhecer. É importante a gente reconhecer que a gente também tem raiva, que a gente também tem medo, que a gente também tem exigências, que a gente também tem dor, que a gente também tem tristeza. E no momento que eu reconheço e eu transito aqui por essas emoções, eu permito que essas emoções façam parte também, eu dou um lugar no meu coração para essas emoções também, é que realmente eu encontro meu pai e a minha mãe aqui, desde o meu coração. Então, esse detalhe faz toda a diferença para esse caminho. Tá? E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês também é uma oportunidade para quem quiser trilhar esse caminho de purificação. Eu estou fazendo agora a segunda edição de um treinamento, que é o treinamento profissional sistêmico. Ele é um treinamento voltado para a parte profissional, mas ele tem o intuito de justamente fazer esse caminho que eu venho falando para vocês, que é esse caminho de purificação. Então, considerando esses pilares que a gente são extremamente importantes na vida profissional e financeira, considerando a questão do equilíbrio entre dar e receber que a gente viu ontem, considerando a questão da hierarquia que a gente viu hoje, e hoje a gente já viu também a questão do pertencimento, né? Como é importante a gente incluir as pessoas que são rejeitadas, as pessoas mais difíceis para nós, isso já é a lei do pertencimento também. Então, considerando quanto essas leis sistêmicas elas são importantes nesse processo, eu criei um programa que é um treinamento. Ele tem exatamente esse nome. É um treinamento porque é um programa de 4 semanas, onde diariamente vocês vão realizar um exercício sistêmico.
Então, a Maria Rita me perguntou, tem um exercício para fazer? Muitos. Porque cada exercício desse, ele não é um exercício solto para vocês fazerem de qualquer forma. Ele é um treinamento guiado e acompanhado por mim, do início ao fim. Então, cada dia vocês recebem um exercício sistêmico gravado por mim e colocado no grupo de Telegram, para o grupo que fizeram o treinamento. E vocês realizam esse exercício conforme as orientações que eu coloco ali no vídeo. Quando vocês realizam, vocês colocam lá no grupo do Telegram como foi cada um desses movimentos. Eu vou ensinar vocês em detalhes para vocês fazerem cada um dos exercícios, dos movimentos, e vocês vão ganhar também um manual com toda a decodificação dos principais movimentos. Um manual que eu acho que algumas pessoas já têm, mas é um manual que tem mais de 120 decodificações de movimentos, olhares, gestos, posturas, que já são comprovados décadas e décadas e décadas de observações. Então, é um conteúdo de uma fonte extremamente segura. Vocês recebem esse manual, que também é muito útil nos atendimentos, e vocês realizam os exercícios sistêmicos para vocês já treinarem e, acompanhando por esse manual o significado de cada um desses movimentos, e vocês colocam lá no grupo. Morgana, quando eu fiz esse exercício, aconteceu isso, isso, isso. Eu olhei para tal lugar, eu me movimentei dessa forma, e eu vou guiar vocês para vocês conduzirem cada um desses exercícios como uma autoconstelação. Então, eu falo esse nome, autoconstelação, sem medo nenhum, porque eu já fiz esse treinamento, eu conheço o efeito desses exercícios, e eu sei que eles sendo guiados, e devidamente guiados, eles atuam de uma forma extremamente profunda. Então, são exercícios que vêm para liberações de campos de pertencimento, campos de repetições, vem para que vocês possam se colocar no lugar certo na família de origem, tanto com relação à mãe, com relação ao pai, com relação aos irmãos, incluindo excluídos do sistema, incluindo excluídos da vida de vocês, que é tomar aquelas pessoas mais difíceis, aquelas que eu tenho consciência e aquelas que muitas vezes eu estou emaranhada sem ter consciência, tudo isso já está programado nesses exercícios. Então, especialmente nas 2 primeiras semanas, são exercícios de purificação. Quer dizer, eu me libero de emaranhados que eu ainda estou envolvida e me coloco no meu lugar certo. As outras 2 semanas são exercícios voltados mais para a parte de eu me ancorar no meu presente, na minha postura adulta, e logo eu levar isso para o meu profissional. Eu levar isso para o meu campo de clientes, eu levar isso para o meu campo profissional. Então, são 4 semanas. A gente tem aula uma vez por semana, um encontro ao vivo, uma vez por semana, onde eu passo um conteúdo para vocês também muito profundo, explicando, equalizando o nosso conhecimento. Todo mundo vai ter o mesmo conhecimento ali para poder seguir com os exercícios. Passo todas as orientações e depois 6 exercícios na semana, um por dia, onde vocês vão realizar e ser guiadas para completar cada um desses exercícios como uma autoconstelação. Então, eu chamo de treinamento e eu criei esse treinamento para que ele tenha 24 dias, na verdade, mais 4 aulas, são 28 dias, para que justamente a gente consiga reconfigurar neurobiologicamente uma nova formação. A gente já tem, né, constatado pela física quântica que a gente precisa um processo de repetição de pelo menos 21 dias para que se instale uma nova formação no nosso corpo. Então, esse treinamento é justamente para que não seja mais um movimento de dar um passo para frente, dar um passo para trás, mas que seja um movimento constante, para que vocês, em 24 dias, realmente tenham a possibilidade de instalar uma nova informação no corpo de vocês.